Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou alegre, feliz, porque mais uma vez Deus me dá a oportunidade de estar aqui com os irmãos, de aprendermos juntos, de louvarmos juntos, de sentirmos a presença do Senhor juntos e, por fim, sermos abençoados aqui juntos. Deus tem propósito conosco aqui nessa noite, eu não tenho dúvida disso. Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você. Ele tem uma palavra para o meu coração, Ele tem uma palavra para o seu coração. E eu não creio que foi por acaso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Ele nos trouxe aqui porque Ele tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Vamos estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós aqui. Nós vamos estar ministrando uma palavra, vou ler uma passagem bíblica, mas antes de eu ler essa passagem e comentar qualquer coisa, eu quero apresentar aqui o meu cunhado, para a igreja conhecer, minha irmã Tereza, meu cunhado Márcio, que nos dá a honra, a alegria de estar conosco aqui nesta noite. Vamos dar bem-vindos para eles. Vocês bem-vindos, em nome de Jesus. Sinta vontade. Vocês estão na casa de Deus. Vocês não estão em outro lugar, a não ser na casa de Deus. E aqui você pode alegrar, sentir a presença de Deus, abrir o coração, deixar Ele abençoar a vida de vocês. Eles não puderam estar no casamento da Elisama. Eles moram no Rio. E agora eles estão indo lá para os meus pais. Passaram esses dias aqui conosco, desde de sábado, né? Que eles estão aqui conosco, para nossa alegria. Tem mais alguém que está aqui nos visitando nessa noite? Só eles? Se tem alguém, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar apresentando vocês, ou você, para a igreja conhecer, e te dar bem-vindo. Não tem, né? Só eles. Meus irmãos, eu fiquei preocupado. Acredito que toda pessoa, todo obreiro, todo pastor, todo ministrante, quando é concedido-lhe uma oportunidade de estar ministrando, ele sente preocupação com aquilo que vai falar. E eu não sou diferente. Eu me lembro do pastor Gonzaga, gostava de falar isso aqui, que ele nunca tinha acostumado com a pregação, para dizer, não, vou pregar, eu vou falar e estou tranquilo, entendeu? Não, todo pregador, todas as pessoas que vai ministrar a palavra de Deus, que tem um compromisso com a palavra, com Deus, ele se sente preocupado, porque ele sabe que ele depende totalmente de Deus, e que tem um povo, que tem pessoas, que tem a igreja, que está presente, que é a igreja do Senhor, que deslocou seus lares, para vir até aqui, e vieram para receber alguma coisa, vieram para aprender alguma coisa, para sentir a presença de Deus, para orar, para pedir, para agradecer, mas veio também para aprender algo da parte de Deus. Então, por isso a gente fica preocupado. Mas eu quero convidar você, para estar abrindo a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 25, e nós vamos ler alguns versículos. Eu já li esse versículo aqui, muitos outros irmãos já leram, mas eu vou ler ele novamente, e vou falar alguma coisa baseado nesses versículos que eu vou ler. Mateus 25, aleluia. Pode ficar sentados mesmo. Eu vou estar lendo, você vai estar tão somente acompanhando aí na sua Bíblia. 25, a partir do versículo 11. Mateus 25, a partir do versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
aliás, a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14, nós vamos estar lendo até o versículo 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociaram com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Ou seja, uma prestação de conta, um acerto, né? Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, ele fez um elogio àquele servo: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem estás, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjuro. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem serás tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Essa palavra que eu vou falar hoje é mais uma palavra de reflexão, uma palavra para nós meditarmos, para nós refletirmos no que temos feito. Está findando um ano de 2012, ano que para muitos foi ano de expectativa, ano de sonhos, de projetos, de promessas, de votos, e o ano está findando. É importante, é bom nós refletirmos
É bom nós pensarmos naquilo que nós comprometemos com Deus, com a nossa família, com nossos filhos, nossa esposa. É bom nós pensarmos naquilo que votamos, nos votos que fizemos no início do ano, conosco mesmo, você e Deus, eu e Deus, fizemos talvez alguns votos, algumas promessas. Isso talvez tenha acontecido de votos, promessas, compromissos, talvez na área espiritual, na área familiar, na área profissional, fizemos votos para com Deus. Chega um momento, e agora é esse momento, nós vamos analisar, nós vamos pensar do que é que fizemos e como foi a nossa vida nesse ano de 2012. Agora mesmo nós vamos estar nos projetando 2013. Já está na agenda do nosso pastor, o Projetando 2012, onde você vai traçar, onde você vai fazer compromisso, votos, onde você vai traçar suas metas para o ano de 2013, você vai estar apresentando elas aqui na igreja. Se não mudar a programação do dia 6 até o dia 13, que vai ser dias de bênção e de muita alegria para nós aqui no Jardim Pompeia. Mas nós vamos analisar no que fizemos, no que deixamos de fazer, naquilo que deixamos de fazer por algumas circunstâncias justificáveis, e naquilo que deixamos de fazer por nossa negligência mesmo, por nosso descaso. Vamos pensar nisso agora. Isso é coisa séria, isso é coisa importante para as nossas vidas. Eu li aqui um texto que fala de uma entrega, que fala de uma responsabilidade que alguém passou. E ao ler esse texto, eu comecei a pensar em algumas coisas, em algumas verdades desse texto, que são coisas que é impossível faltar. Tem algumas coisas que nós podemos contar na certeza, vai acontecer, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Como por exemplo, nesse texto, algumas coisas que você, meu irmão, você, minha irmã, pode contar certeza. A prestação de conta vai acontecer. A prestação de conta para todos nós, ela vai acontecer na nossa vida. De tudo que aqui fizermos nessa terra, de tudo que foi colocado em nossas mãos, em nossa responsabilidade para ser feito, que foi confiado a nós, um dia nós vamos prestar conta. Tem muitas pessoas enganadas com respeito a isso. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos para fazer, um dia eu vou prestar conta. Ao ler esse texto, irmão, eu me conscientizei disso de uma forma tão séria e tão importante, que foi como eu estivesse me vendo diante da presença de Deus e prestando conta com Deus daquilo que Deus colocou em minhas mãos. E quando eu falo nessa prestação de conta, às vezes alguém está falando, não, só com respeito ao ministério. Só aqueles que são obreiros, que é só esses vão prestar conta. Porque o texto falou ali de talentos, falou de bens que o Senhor entregou na mão daqueles servos. Então isso aí está referindo-se ao obreiro. Não é não.
Você está redondamente enganado se você estiver pensando assim. Porque, na verdade, Deus entregou em nossas mãos coisas espirituais. Talentos espirituais, dons espirituais, responsabilidades espirituais, ministeriais. Claro que entregou. Mas Deus entregou em nossas mãos também famílias, filhos, esposa, esposo, filhos, pais, e assim por diante. Será que não são bens também que estão em nossa responsabilidade? Será que nós não vamos prestar conta também por isto? Deus tem entregado em nossas mãos também pessoas, amigos, que eu tenho colocado em nossas mãos diante de nós, para nós instruí-los, ensinar a verdade, anunciar a palavra. São coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, que Deus tem colocado diante de nós, e nós vamos prestarmos conta disso também. Então nós temos um dia, um momento vai chegar, de nós prestarmos conta diante de Deus. Aqui nessa terra, aqui, todos nós prestamos conta. Tem prestação de conta. O filho tem prestação de conta. Afinal de contas, eu tenho uma responsabilidade como filho, tem que prestar conta. O pai da mesma forma, o funcionário da mesma forma, o presbítero, o diácono tem que prestar conta para o pastor, para o seu líder. O pastor, o dirigente, tem que prestar conta para o seu líder maior, o pastor presidente. O pastor presidente tem que prestar conta para o seu líder superior, o presidente da convenção nacional. Isso aqui nós estamos falando das coisas aqui da organização aqui na terra. Todos têm que prestar conta. É uma vida de prestação de conta. E todos nós um dia teremos que prestarmos conta também diante de Deus. Como eu disse, uma coisa nós temos certeza, da prestação de conta. Uma outra coisa que eu pude aprender nesse texto é que Deus colocou nas minhas mãos, nas suas mãos, na sua responsabilidade, na minha responsabilidade. Por quê? Porque Ele confia em você, porque Ele espera de você, porque Ele espera de mim, porque Ele espera em nós. É por isso que Deus entregou alguma coisa em nossas mãos. E não tem ninguém aqui para dizer assim, não, não tenho nada, não tenho responsabilidade, não tenho compromisso com Deus, com a palavra, não tenho compromisso. Não, todos os que estão aqui receberam alguma coisa de Deus. Se Deus entregou em tuas mãos, é porque Ele confia em você. Outra coisa, Deus entregou nas tuas mãos porque Ele sabe que você pode fazer. Na leitura que eu fiz aqui, diz que entregou segundo a sua capacidade. Está aí no versículo... Está aqui, cadê? No versículo 15, é isso mesmo. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, irmãos. Aqui nessa igreja, não tem ninguém sem capacidade, não. Não tem ninguém inútil, não. Não tem ninguém sem valor, não. Todos têm capacidade, porque Deus deu a um, Ele deu 5, a outra Ele deu 2, mas a outra Ele deu 1. Deus deu a cada um de nós alguma coisa, porque Ele confia em nós. E Ele deu porque Ele viu que tínhamos capacidade de fazermos aquilo que Ele estava entregando em nossas mãos. Mas como eu disse, nós vamos estar fazendo uma análise daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer. Nós fazendo essa análise podemos refletir
e ver no que nós podemos melhorar, no que é que nós podemos, aquilo que nós podemos corrigir. O que eu fiz no ano de 2013? É uma pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. Pode fazer ela. O que eu fiz no ano de 2013? Ou de 2012, quer dizer. O que eu fiz no ano de 2012? O que eu fiz no ano de 2012 em relação à minha família? O que eu fiz como pai? O que eu fiz como esposo? O que você fez, minha irmã, como esposa? O que você fez como mãe? O que você fez no ano de 2012 em relação à sua família? Em que você investiu na sua família no ano de 2012? Qual foi o investimento que você fez na sua família no ano de 2012? Quem sabe você investiu em tantas coisas. Quem sabe os seus projetos que você fez no início do ano, você investiu pesado neles. E às vezes, com respeito à família, você não investiu nada. Mas você pode analisar nessa noite, medite nessa noite, o que você investiu na sua família, nesse ano que está terminando. O que você investiu nos seus filhos? O que você investiu na sua esposa? Quem sabe você fez tanto investimento, mas menos na família. Invista na sua família. Tenha uma família abençoada, unida. Tenha uma família unida pela palavra. Tenha uma família comprometida com a palavra. Tenha uma família abençoada pela palavra. Tenha uma família que trilha os caminhos do Senhor. Faça como Josué fez. Josué chegou a um ponto que ele viu que as demais famílias, que as demais pessoas estavam levando a família de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, descomprometida com a verdade, descomprometida com Deus. O povo de Israel, a nação, estava descomprometida nos dias em que estava vivendo Josué. E Josué, percebendo isso, ele viu, eu vou cuidar da minha família. Eu vou investir na minha família. Juntou o povo e disse para o povo, se para vocês não parece bem servir a Deus, investir na família, agora para mim é diferente. Eu e a minha família, nós decidimos que nós vamos servir a Deus. Que esse possa ser o seu compromisso com a sua família. E Josué disse isso. Abraão, outro homem, investiu na família. Nós podemos perceber isso na jornada de Abraão. Na vida de Abraão tinha algumas coisas que fazia parte da vida dele. Onde ele estava presente 3 coisas, pelo menos que eu me lembro aqui agora. Primeiro que estava presente na jornada de Abraão, era a tenda. Aonde Abraão parava, onde ele parava, ele instalava a tenda. Aonde Abraão parava, ele instalava a tenda e instalava também ali um altar para louvar a Deus, para adorar a Deus. Uma outra coisa que não faltava na vida de Abraão era a Sara, sua esposa. Abraão partia de todos os lugares que ele partia. Diz que Abraão partia e Sara ia com ele. Ele não deixava Sara para trás. O que é isso? Um homem que soube investir na família. O Noé foi outro que ele soube investir na sua família. Nós podemos ver que a família de Noé entrou todos na arca, pastor.
Todos se salvaram. Ele pregou para uma nação corrompida, para um povo que não deu ouvido à sua palavra, à sua pregação. Mas a família de Noé foi salva, porque ele investiu na família. Meu irmão, meu querido pai, ainda que as pessoas lá de fora, mesmo que não dê ouvido à sua pregação, aquilo que você anuncia, mas salva pelo menos a sua família, invista na sua família. Tem alguns patriarcas que não perdia tempo para orar pelos seus filhos, porque ele pensava que às vezes algum deles podia ter pecado, ter feito alguma coisa errada, talvez ele ia orar, para que eles viessem a arrepender, e voltassem para Deus, e se pertencer à família, e estar na família, mas salvo. Então, qual foi o seu investimento para a sua família? Fica essa pergunta para você nessa noite. Não esqueça dessa pergunta. Qual foi o meu investimento para a minha família no ano de 2012? Medita, pensa. Se você vê que faltou investimento, no próximo ano de 2012, não poupa investimento na sua família, porque ainda está em tempo de você investir na sua família. Como foi o seu investimento em relação à sua vida financeira? Ou seja, como você usou aquilo que Deus te deu? Tenho certeza que Deus te abençoou no ano de 2012. Tenho certeza disso. Tenho certeza que você projetou alguma coisa para 2012 e Deus honrou você e você foi abençoado e está aqui nessa noite, e tenho certeza que você já agradeceu a Deus, já está agradecendo a Deus pelo que Ele te honrou na sua vida financeira. Ele abriu porta, Ele te abençoou, você ganhou dinheiro, você foi bem sucedido, não faltou sustento para você. Você foi muito abençoado no ano de 2012 com relação à vida financeira. Agora, como foi a minha finança? Como eu apliquei as minhas finanças no ano de 2012? Medite nisso. Como foi? Como você usou as suas finanças no ano de 2012? Será que você usou para o bem da sua família? Será que você usou as suas finanças, aquilo que Deus te deu, aquilo que você ganhou, para o bem, para o bem-estar da sua família, para o bem-estar do seu próximo, para o bem daqueles que estão ao seu redor, ou aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te fez prosperar? Será que não veio atrapalhar mesmo até a sua vida, em relação à comunicação, à comunhão com Deus? Tem muitas pessoas que Deus dá para ele, depois que ele ganha, ele se acha muito importante e acha que tem, porque ele é capaz, ele é inteligente, ele é capaz de fazer tudo, é sua própria capacidade, não atribui nada a Deus. E às vezes aquilo que Deus dá na vida financeira atrapalha até o relacionamento dele com as demais pessoas. Às vezes a sua riqueza, os seus bens financeiros, faz com que ele denigre as outras pessoas. Faz com que ele se ache mais importante do que aquele que tem menos. Não faça isso, meu irmão. Aquilo que Deus tem te dado, usa isso para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Como foi a sua vida? Como se aplicou aquilo que Deus te deu? Você investiu ele na sua família? Você investiu na obra de Deus também? Você contribuiu na obra de Deus? Você ofertou na obra de Deus? Você foi dizimista? Você dizimou aquilo que Deus te deu?
A obra aqui na terra, a obra de Deus aqui na terra, ela é de Deus, mas ela é feita através do dinheiro que é de Deus, que Ele deu para você, que Ele deu para mim, que Ele deu para nós, porque diz que o ouro e a prata pertence a Deus. Tudo que existe, tudo que tem, toda a riqueza pertence a Deus. E Ele dá, e Ele entrega na mão das pessoas. Para quê? Que Ele entrega, será que é para nós nos exaltarmos? Não, Ele dá em nossas mãos para nós estar abençoando as outras pessoas e abençoando também a obra de Deus. É para isso que Deus coloca em nossas mãos. Tudo é de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Ele quis te dar, mas você também seja abençoador da obra de Deus. Às vezes, você faz os planejamentos, você faz o orçamento daquilo que você ganha, mas no seu orçamento, ou seja, você faz o orçamento também com aquilo que é de Deus. O dízimo, não faça isso, faça o orçamento daquilo que é seu, porque os 10% é do Senhor. Nós precisamos aprendermos isso, fazer o nosso orçamento para a nossa vida pessoal, que só do 90%, que é o nosso, porque 10% pertence a Deus. Agora, cabe a cada um de nós entendermos isso e fazermos com o nosso coração, e fazermos com alegria, cumprindo nosso compromisso, nossa responsabilidade também para com Deus. Como foi o ano de 2012, como foi a minha vida no ano de 2012, com relação à minha vida cristã. Eu disse que nós íamos fazer aqui nessa noite, pastor, uma reflexão. Não é totalmente assim um estudo bíblico, mas é uma reflexão. Nós estamos chegando no final do ano e é momento de reflexão. É momento de refletir. É momento de nós analisarmos. É momento de nós vermos onde nós erramos, em que nós falhamos, para nós entrarmos ou nós começarmos o ano de 2013 diferente. Naquilo que eu errei no ano de 2012, eu não quero errar no ano de 2013, não. Às vezes as pessoas erram, às vezes nós erramos no ano e continuamos no ano seguinte errando, porque nós não fazemos isso que eu estou falando aqui nessa noite. Não paramos para pensar, não paramos para analisar. E às vezes pensamos até que está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar no ano seguinte. Como foi a sua vida cristã? Como foi a nossa vida cristã no ano de 2012? Como eu encarei a minha vida cristã no ano de 2012? Como foi o meu relacionamento com Deus no ano de 2012? Será que eu não preciso melhorar o meu relacionamento, pastor, no ano de 2013? Ou foi muito bem? Analisa isso, por favor, pensa nisso aí agora. Como é que foi o teu relacionamento com Deus no ano de 2012? Como foi o meu relacionamento com a palavra de Deus no ano de 2012? Meu irmão, eu analisando isso aqui, como isso bateu pesado comigo. Eu apanhei quando eu pensei nesse particular aqui, como foi o meu relacionamento com a palavra, com a leitura da palavra, com a meditação da palavra, e eu sofri muito com esse pensamento aqui. Quando eu pensei nisso aqui, como eu preciso melhorar o meu relacionamento com a palavra, os meus estudos, como eu preciso melhorar isso aqui. Será que você também não precisa melhorar?
Ou você acha que você já está bom a ponto que não precisa melhorar mais nada? Como foi a minha vida de oração no ano de 2012? Como foi os meus momentos com Deus? Como foi os meus momentos de conversa com Deus? Medite nisso. Como foi a minha vida de dependência de Deus no ano de 2012? Olha, eu levei um ano de 2012 assim, achando que tudo eu podia, que tudo eu dava conta, que eu podia só. E às vezes, é por isso, às vezes, que nós fomos fracassados, às vezes que é por isso que nós apanhamos, às vezes por isso que nós erramos, porque não dependemos de Deus, não entramos na dependência de Deus, achamos que podemos e que damos conta. Como foi a minha vida de dependência com Deus? Como foi o meu comprometimento com Deus no ano de 2012, irmão? Medite nisso, pense nisso. Qual foi o seu comprometimento com Deus, com a sua palavra, com o seu reino no ano de 2012? Como foi o meu culto? Que tipo de culto que eu prestei a Deus no ano de 2012? Qual foi o tipo de culto que você prestou a Deus no ano de 2012? Deus recebeu o seu culto? O culto que você prestou, Deus agradou dele, Deus recebeu ele? Como é que foi esse culto que você prestou? Pense. Você prestou um culto sincero, de coração, para Deus, no ano de 2012? Paulo, preocupado com isso, ele escreveu aos Romanos, ele disse assim, leia aí para mim, Romanos 12, versículos 1, diz assim, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto consciente, o vosso culto com a capacidade de analisar se ele está ou não sendo recebido por Deus. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, tem culto que nós fazemos que Deus não recebe. Tem culto que Deus não recebe. E eu estou falando de culto individual, aquilo que você presta para Deus. Não estou falando no culto aqui, numa coletividade, não. Estou falando no culto pessoal, individual. Como foi esse culto? Deus recebeu ele? Tem pessoas que só oferecem para Deus o resto. Tem pessoas que só oferecem para Deus o que sobra. É só o que sobra do tempo. É só o que sobra. O coração enche de tanta coisa, põe tanta coisa no coração, e Deus fica em último lugar. Deus é o resto. Penso em tudo, mas deixo para pensar em Deus por último. E no culto, se sobrar tempo, adorar a Deus, se sobrar tempo, ofertar a Deus o que sobra, o que resta, dar o dízimo do que resta, do que sobra. Tudo termina sendo, às vezes,
o que sobra é que às vezes deixamos para oferecer para Deus. Não faça isso. Ofereça para Deus o melhor do seu tempo, o melhor das suas finanças, o melhor da sua vida, de tudo, o melhor que você pode oferecer para Deus, porque Deus merece o melhor. Vamos oferecer para Deus o que é de melhor. Não faça isso. Não ofereça para Deus resto, não. Ofereça para Deus o melhor do seu tempo. Não deixa para vir para a igreja cultuar a Deus só quando não tem nada para fazer, não. Dedica a Deus o primeiro lugar. Dedica para Deus o primeiro. Como foi o seu culto diário? Como foi o seu culto de ação de graça? Como foi o seu culto de gratidão? Como foi a sua vida de gratidão? Foi grato a Deus pelo que Ele fez para a sua vida? Pensa nisso. Como foi o seu louvor para Deus? Como foi? E a Bíblia até diz que Deus procura, tem uma coisa que Deus procura, é os adoradores. E é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele procura você. Ele me procura. Porque nós procuramos fazer isso, adorar a Deus. Foi o que procuramos no ano de 2012. Adorar a Deus aqui nessa igreja, aqui nesse templo, em espírito e em verdade. Por isso eu tenho certeza, meu irmão, Deus te achou. Deus te achou aqui adorando a Ele, em espírito e em verdade. O culto traz alguns resultados para a nossa vida. Quando nós fazemos ele de forma correta, de forma reverenciada, ele produz muitos efeitos em nossas vidas. E entre eles está aqui, produz comunhão com Deus. O culto produz comunhão com os irmãos. O culto produz alegria. O salmista, mesmo antes de ir para o culto, ele já estava alegre, pastor. Ele disse assim, no Salmo 122, o salmista disse: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha alegria, só de chegar a hora de ir para o culto, ele já estava alegre. Essa alegria, ela tem que ser contagiante em nossas vidas. Nós temos que sentir alegria, irmão, antes de entrar mesmo aqui. Só na hora, está na hora de ir para o culto, eu já tenho que estar alegre. Porque eu estou indo para o melhor lugar, estou indo para a casa de Deus. Cultuar o Deus verdadeiro, o Deus que me criou, o Deus que me fez, o Deus que me dá saúde, o Deus que me dá paz, o Deus que me dá vida, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que me dirige. Quando nós vemos para aqui, nós já temos que vir com alegria. Tem que ser igual o salmista, irmão. Já tem que vir para a igreja com alegria. E essa alegria tem que ser contagiante. Terminando, a última meditação. Como foi a minha vida ministerial? O que eu fiz no ano de 2012 com relação à minha vida ministerial? Qual foi o grau de comprometimento com Deus em relação ao meu ministério? Eu pensava nessa palavra, e eu pensava na misericórdia de Deus. Deus nos chamou, Ele nos salvou, deu para nós responsabilidade, compromisso com a sua obra, nos chamou para ser obreiro. E é bom dizer que aqui não tem ninguém aqui que não é obreiro, porque se vocês analisarem na leitura que eu li aqui, todos eram obreiros, porque todos Ele deu talento, viu, pastor? Todos obreiros, todos têm um compromisso. A todos Deus deu um compromisso, a todos Deus deu uma responsabilidade. Agora é o momento de nós meditar como foi a minha vida como obreiro do Senhor.
como é que foi a minha vida como obreiro. Irmãos, oh, aleluia. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente faz igual aquele servo que o Senhor chamou ele de servo inútil. Se a gente não vigiar, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver nos policiando todos os dias, todos os momentos, a gente faz igual aquele servo, pastor, que o Senhor chamou ele de servo inútil, enterra o talento. Quando eu estava lendo, quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei, gente, como nós somos tão faltosos. Eu comecei a pensar assim, às vezes, nós temos as nossas fragilidades, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades. Mas tem uma coisa, depois eu li, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, que me confortou tanto. Porque eu tenho certeza que você que está aí, eu tenho certeza que você não é também diferente de mim. Tem hora que a gente se acha tão inútil. Tem hora que a gente se acha tão incapaz, tão indigno. Mas eu li Eclesiastes 9, versículo 10, eu quero que o pastor lê para nós. Essa palavra me confortou. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Irmãos, a palavra do talento, nós vimos que aquela pessoa, aquele servo que recebeu um talento, ele teve uma desculpa, não teve, pastor? Ele tomou posse de uma desculpa para não ter compromisso, não ter responsabilidade com aquilo que Deus deu para ele fazer. Qual foi a desculpa do servo que recebeu um talento? Falou assim, eu sabia que o senhor era justo, que o senhor ceifa onde não semeia, junta onde não espalha, eu sei que o senhor é duro. Ele inventou essa desculpa, criou essa justificativa para não fazer, ou para não cumprir com a sua responsabilidade, ele criou essa justificativa. Será, irmãos, que nós não temos criado? Será que nós não temos inventado justificativas para não cumprirmos com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Para não cumprirmos com aquela responsabilidade que Deus tem colocado sobre nossos ombros para fazermos? Quem sabe algum líder, quem sabe um diácono, quem sabe um presbítero, quem sabe um evangelista, quem sabe pastores, tem criado justificativa para não fazer aquilo que está sobre sua responsabilidade. Não cumpri o meu papel de líder nesse ano, por causa que não tive apoio do pastor. Não cumpri o meu papel nesse ano, porque o pastor não me deu responsabilidade. Não cumpri o meu papel nesse ano, porque o meu vice teve problema e não contribuiu para que o trabalho fosse feito. Não cumpri o meu papel de evangelista, porque o pastor não me deu oportunidade para pregar no púlpito da igreja. Não cumpri o meu papel de presbítero, porque o pastor não me deu um cargo para estar fazendo, não me deu uma liderança para trabalhar no ano de 2012. Não cumpri o meu papel de pastor, porque o pastor não lembrou de mim, não me deu oportunidade para pregar, para dar ceia e assim por diante. Nós queremos inventar alguma justificativa, mas não fiz, porque não tenho capacidade. Não cumpri o meu papel de presbítero, porque eu sou muito fraco, não tenho capacidade, tenho dificuldade. Não cumpri o meu papel de pastor, porque
não tenho muito conhecimento, não tenho talvez uma eloquência, não tenho uma boa comunicação, e por isso não tenho cumprido. Mas quando eu li Eclesiastes 10, versículo 9, falei assim: não é motivo para nós pecarmos. Não temos motivo para pecarmos o pecado da omissão. Porque aqui nós temos duas palavras que nos colocam em aperto. Uma é que diz que os talentos foi dado a cada um segundo a sua capacidade. Então, aquilo que Deus te deu é porque você tem capacidade para fazer. Não tem desculpa. A outra é, nós não pecamos por omissão, porque se nós fizermos aquilo segundo aquilo que eu dou conta de fazer, não tem nenhum pecado, pastor. Se você não der conta de vir aqui, subir aqui, pregar aqui no domingo, você não está pecando. Se você não der, vir aqui e ser professor da escola bíblica dominical, um exemplo aqui, porque você não dá conta de ser professor, fica tranquilo, irmão. Deus não vai cobrar isso de você, não. Você não lecionou na escola dominical? Não foi professor? Mas você podia fazer outra coisa. Se você não dá conta de conduzir um culto, dirigir o culto, porque às vezes sua capacidade não é para isso, você não dá conta de fazer isso, você às vezes pode até não dar conta nem de dar um testemunho, mas você tem alguma coisa na sua mão para fazer. Aquilo que você dá conta de fazer, Deus colocou na sua mão, nesse ano de 2012. Aqui o Eclesiastes, Salomão, na sua rica sabedoria, ele diz: se você não fizer porque você não dá conta, você não está pecando. Faça tudo conforme as tuas forças. Agora, se você der conta de fazer e não fizer, você está pecando. Se você der conta de fazer e não faz, aí nós estamos pecando. E quando eu falo esse dar conta de fazer aí, nós podemos abranger tudo. Na vida familiar, na vida do ministério, na vida econômica, na vida espiritual, no geral. E eu falo assim: nós damos conta de fazer e não fizemos, estamos pecando. Se eu der conta de vir para o culto e não vir por descaso, eu estou pecando. Mas se você não veio no culto de domingo porque você não teve possibilidade, você estava doente, você estava às vezes até, pode ser até com um familiar, alguma coisa justificável, você estava dando assistência para alguém, você estava trabalhando, você não teve condições de estar aqui no culto domingo, terça ou quinta, você não está nada pecando com isso. Mas se você não veio por descaso, você não veio por negligência, você não fez a obra por descaso, você não fez alguma coisa porque você não quis, você não fez alguma coisa porque você criou uma desculpa, nós não fizemos porque criamos desculpa, aí nós estamos pecando, e a prestação de conta vai chegar o dia da prestação de conta, porque aqui nós lemos hoje aqui, vai chegar o momento da prestação de conta. Isso é inevitável. Agora o que vamos falar para Deus? O que vamos falar para o Senhor? O Senhor vai falar assim: eu dei você segundo a sua capacidade. Eu não dei para você o talento de 5 talentos, você que ganhou 2. Eu não dei 5 para você porque eu vi que você não dava conta de granjear outros 5. Eu dei 2 porque você é capaz de trabalhar com os 2. Mas eu te dei você 1 porque eu tinha certeza que você era capaz de trabalhar com 1. Mas você não trabalhou porque você foi negligente.
Resumo aqui a minha palavra. Nesta noite, eu quero que você pense em tudo, faz uma reflexão, em tudo que você deixou de fazer, tudo aquilo que deixamos de fazer, tudo aquilo que erramos, tudo aquilo que negligenciamos. Ainda tem tempo. O ano de 2013 vai chegar. Quem sabe você não fez no ano de 2012, mas você pode fazer no ano de 2013. Quem sabe você não amou a sua esposa no ano de 2012, mas você pode amar ela no ano de 2013. Quem sabe você não foi um bom pai, um bom filho no ano de 2012, mas você pode ser no ano de 2013. Quem sabe não fizemos o que queríamos, o que planejamos fazer na obra de Deus, no ministério, no ano de 2012, mas ainda tem tempo. O ano de 2013 vai chegar, podemos fazer, podemos sermos mais dedicados, porque erramos no ano de 2012, não faz necessário que continuamos errando no ano de 2013, não. Vamos consertar, vamos melhorar. Há poucos dias eu ouvi de uma pessoa uma palavra assim, que até me entristeceu tanto. Eu sou assim, não quero mudar. Gente, que palavra doída. Eu sou assim e eu quero mudar. Eu não fiz no ano de 2012, mas quero fazer no ano de 2013. Eu não tive compromisso tão sério no ano de 2012, mas eu quero ter compromisso muito mais sério no ano de 2013, com a minha família, com a minha igreja, com o meu trabalho, com o meu ministério, com a minha chamada ministerial. Eu quero mudar, eu quero melhorar no ano de 2013. Fica aqui essa palavra para a reflexão dos irmãos que me ouviram aqui nesta noite. Que Deus abençoe a igreja do Jardim Pompeia. Nós somos uma igreja abençoada. Somos uma igreja que temos irmãos abençoados, amorosos. Somos uma igreja que tem pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros, cooperadores, diaconisas abençoadas, e que eu creio que tem compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu ministério, e pode melhorar muito mais ainda. E eu vou estar orando para isso, para Deus nos abençoar no ano de 2013. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu para falar aos nossos corações nessa noite. Fica de pé, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos essa palavra, Pai, sobre talento e prestação de contas, ó Deus. E durante essa palavra fizemos reflexão, ó Deus, daquilo que nos foi colocado às mãos durante esse ano, daquilo que realizamos, daquilo que não pudemos realizar por nossa fraqueza, por nossa impossibilidade, e às vezes até pela nossa negligência, Senhor. Se foi pela nossa negligência, nos perdoa, ó Deus. Nos ajude a consertar em 2013, ó Deus, de forma que o Senhor possa contar com todos nós. Porque, Senhor, enquanto essa palavra estava sendo dita, eu me lembrei, Senhor, de uma outra palavra que está na tua verdade, que o Senhor não tem ninguém na terra senão a igreja. O Senhor só tem a igreja na terra para realizar o teu propósito. E se um não faz, o Senhor levanta outro, mas cobra de quem não fez. Normalmente não fazer a tua vontade, ó Deus, gera
prestação de conta gera, Senhor, juízo sobre a nossa vida. Portanto, nessa noite, ó Deus, eu recebo essa palavra em meu coração, Senhor. E eu peço a Ti que a igreja do Senhor receba essa palavra também, Pai. Que no próximo ano, nós venhamos estar atento àquilo que está nas nossas mãos como um referencial, Pai, para fazer na Tua obra. E eu sei que tem muita coisa que são específicas, e o Senhor dá para alguns fazerem. Mas tem uma coisa, Pai, que todo servo de Deus pode fazer, que é ser testemunha, que é falar de Jesus, que é ser fiel, que é dar testemunho falando, honrando, no porte, na conduta, na decência, na perseverança, na adoração, no cântico, na pregação, ó Pai. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do pastor Ismael. E eu declaro a bênção na vida da igreja nessa noite, Pai. Eu declaro a bênção, Senhor, na vida de todos que estiveram aqui, ouvindo essa palavra maravilhosa nessa noite. O Espírito Santo nos entregou uma palavra, e pode ser que o inimigo tenha tentado bloquear a essência dela, mas eu sei que o Senhor falou conosco nessa noite, ó Deus. Nós não somos muitos, ó Deus. Tivemos um final de semana de muita atividade, que envolveu quinta, sexta, sábado e segunda, domingo e segunda. Mas nós ouvimos essa palavra, Pai, e ela foi muito útil para todos nós aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pode ficar de pé, tá? Agora falta você pegar a sua oferta nesse momento para fazer nessa noite com alegria. Enquanto os coletores estão chegando aqui, você colhe a sua oferta do teu bolso, nós vamos orar. Em nome de Jesus, eu ministro na sua vida a bênção e a provisão do Senhor. O nosso Deus é Senhor de toda provisão material, na sua casa, na casa da sua família e na sua posteridade, na vida dos seus filhos. Portanto, nessa noite, você que sustenta a casa de Deus, receba a provisão de Deus na sua vida. Amém? Pode recolher a oferta. Enquanto eles estão recolhendo a oferta, nós já estamos fechando o culto nessa noite. Deus abençoa a família do pastor Ismael, a irmã e o cunhado, tá? Deus abençoa pela presença. Pode ficar de pé, irmãos, uma bênção apostólica. Vocês sentaram por quê, gente? Já estamos terminando. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoa. Nós voltamos na quinta, irmãos. E vamos orar com imposição de mãos. Nós vamos ter uma quinta-feira muito abençoada aqui. Deus já me falou no coração que vai ser tremendo a quinta-feira. Jesus vai curar aqui quinta-feira, vai ser bênção. Então venha quinta-feira, tá? E se você quiser trazer alguém, pode trazer, que a bênção vai ser certa. O grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus nessa noite, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Pastor